Opa! Beleza, segundo ano. Como é que tá essa força aí? Tudo certo? Galera, antes da gente entrar aí na última apostila, antes da gente entrar na apostila 8, vamos trabalhar aqui, ó, vamos trabalhar um pouco aqui algumas questões, novamente algumas questões aí sobre o período imperial brasileiro, certo? Vamos falar aí, ó, sobre o período imperial brasileiro, lembrando, é claro, de algumas características que são muito importantes aí sobre o período imperial brasileiro, que sem sombra de dúvidas faz a diferença enorme aí para o entendimento, principalmente do que vem depois, né, do que vem a posteriori aí, tá? Então, quando a gente fala do período imperial brasileiro, a gente lembra que o período imperial brasileiro vai lá de 1822 até 1889. Durante o período imperial brasileiro a gente tem então três pessoas, três diferentes momentos. Aí o primeiro momento é o primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. O período regencial, que vai de 1831 até 1840, e o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Então é muito importante lembrar disso aí, certo? Quando a gente fala então nesses três diferentes momentos, a gente lembra automaticamente, isso aí é muito importante, isso é vital, a gente lembra automaticamente que esses três diferentes momentos aí estão atrelados, à ruptura com Portugal, que vai acabar surgindo no primeiro reinado, a desentendimentos políticos causados aí, durante o governo de Dom Pedro I, que leva, então aí leva a situação do período regencial, e também a abdicação de Dom Pedro I, e o segundo reinado, que era uma das questões aí muito discutidas e muito defendidas também por uma boa parte das elites, principalmente porque tinha muito medo de deixar o poder simplesmente, passar o poder aí para outros grupos, que não, é claro, eles próprios. Então acompanhe a questão aí, ó. A história da construção do Estado brasileiro na primeira metade do século XIX foi a história da tensão entre unidade e autonomia. Desculpa. Por outro lado, no interior do Estado, de elites com fortes vínculos com os interesses de sua região de origem e ao mesmo tempo comprometidas com uma determinada política nacional, pautada pela negociação destes interesses e pela manutenção da exclusão social, marcou não apenas o século XIX, como também o século XX. Através do parlamento, essas elites regionais têm imposto uma determinada dinâmica para o jogo político que se materializa na imensa dificuldade de empreender reformas profundas. De acordo com o ponto de vista apresentado no texto, só lembrando também, tá, galera? Quando você tem esse tipo de questão aqui, você tem um enunciado, tem um motivacional, aqui um texto que é para colocar você a par do assunto, e depois você tem o comando da questão dizendo que é para você assinalar de acordo com o ponto de vista apresentado no texto, então você vai ter que ficar muito esperto do que tem aqui no texto, certo? Aí eu sempre indico, olhe bem, olhe atentamente as alternativas para você então poder identificar o que é e o que não é o correto. Nesse caso aqui, olha o que a gente lê. Desculpa. A história brasileira é marcada por práticas de tolerância política acentuadas nas últimas décadas com a redemocratização do país. A gente sabe que nas últimas décadas a situação acaba ficando ainda um pouco pior. Infelizmente, a história brasileira não é marcada por práticas de tolerância política, infelizmente, tá? Já analisando todo o contexto aí do século XIX, já dá para perceber isso. Quando daí você projeta isso para o século XX e por que não para o século XXI também, tá ok? Você acaba percebendo que não tem essa tolerância. Por isso a letra A joga fora, que não serve para você. Letra B. O parlamento é a única instituição política imune aos interesses e ao controle das elites regionais brasileiras. Quando você pega aí já toda a questão relacionada à elaboração da primeira Constituição da Mandioca, já tem um problemaço. Quando você pega aí o período regencial e toda a influência do grupo de políticos aí dentro
do parlamento, composto basicamente pelas elites. A gente já vai ver que está aí, apto para atender a esses interesses. Então, a letra B também não. Letra C. As profundas reformas sociais só foram possíveis graças às transformações políticas ocorridas na primeira metade do século XIX no Brasil. Fico eu pensando aqui, que profunda mudança social aconteceu no Brasil aí. Desculpa. Aí nesse contexto, que profunda mudança social aconteceu que eu não sei que mudança foi essa. Não sei mesmo. Agora, a letra D é interessante. A dinâmica política do Estado Nacional se constituiu com base em negociações entre as elites regionais e a exclusão social de outros setores. É o que realmente, infelizmente, acontece. Né? Esse processo aí de quê? Esse processo de exclusão social, dessa dinâmica em relação à troca de favores. Infelizmente, é uma das características mais tristes da história do nosso país, é essa situação. E a letra E, apenas para desencargo de consciência, as características descritas sobre o Estado revelam a supremacia do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo na história política brasileira. A gente sabe que o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, cada um tem a sua alçada, não é mesmo? Cada um tem aí a sua, digamos assim, área. Então não vai, a gente não pode defender que teve um determinado momento que o Judiciário se sobrepôs a um outro poder. Não, cada um tem a sua própria característica. Por isso que a letra D é a correta. Nessa próxima questão, eu não vou dar a resposta, eu quero ver quem acerta aí, tá? Só vou ler ela. Ó, no momento da história do Império, conhecido como avanço liberal, durante as regências, foram adotadas algumas medidas que concediam maior poder à representação local. A ponte entre as alternativas, aquela que apresenta duas reformas liberais. Será que foi o quê? Foi o ato adicional, foi a reforma do Código de Processo Criminal? Será que foi isso? Lei de Terras e Lei Saraiva-Cotegipe? Será? Lei Rio Branco e o Código de Processo Criminal? Tarifa Alves Branco e Lei Interpretativa do Ato Adicional? Ou Código de Processo Criminal e o Ato Adicional? Qual alternativa contém as duas reformas liberais aí dentro do período conhecido como avanço liberal? O que você tem para me falar? Letra A, B, C, D ou E? O que será que é? Para você que assinalou a letra E, você acertou. Parabéns! Por quê? Porque está relacionado ao quê? O Código de Processo Criminal é aquele que acabou avançando dentro dessas questões políticas em relação à possibilidade de se escolher de forma regional os juízes de paz. Da mesma maneira que o ato adicional à Constituição de 1824, é o nome do ato completo, vai acabar vai acabar determinando então a criação do que? Das Assembleias Legislativas Provinciais, vai tornar o número de regentes, vai diminuir de 3 para 1, vai tornar a escolha do regente eletiva e temporária. Então, isso tudo é um avanço importante. Reforma do Código de Processo Criminal. Reforma não vai acontecer. O que vai acontecer aqui, no avanço liberal, não. Reforma vai acontecer quando tem o regresso conservador, tá? Lei de Terras, 1850, Lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, uma está relacionada a exclusão da possibilidade de alguém conseguir adquirir terras, que é a lei de terras, e a lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, aquela lei que prevê o fim da escravidão para quem chegar aos 60 anos. Mas a gente sabe que não é assim. O cara chegou aos 60 anos, ele tem o direito de trabalhar por mais 5 anos para daí conseguir a total alforria, tá? Lei Rio Branco, não sei que lei é essa, tá? Código de Processo Criminal, até encaixaria, mas Lei Rio Branco não tem. Tarifa Alves Branco, de 1844, é basicamente a tarifa que vai acabar sobretaxando, criando impostos aí relativos a, principalmente em relação aí à grandiosa quantidade
de impostos sobre as importações. E o ato adicional, ou melhor, a lei interpretativa do ato adicional vai acontecer durante aí o período conhecido como regresso conservador. Beleza? Mais uma aí, ó, mais uma. Leia o texto para responder à questão. Sendo, pois, chegada a época de ver o Brasil, a justiça da sua causa, de acordo com os interesses e as vistas de Inglaterra, não cessarei de lembrar a Vossa Senhoria quanto importa aproveitar tão felizes circunstâncias. Elas são tão favoráveis que, sendo manejadas com aptidão e habilidade de Vossa Senhoria, darão resultado o reconhecimento pronto e formal deste império pela Inglaterra, sem talvez haver precisão de o fazer dependente de condições algumas, pois bem longe de estarmos agora em circunstâncias de propor e pedir, muito pelo contrário, a própria Inglaterra sentirá por si mesma a necessidade de reconhecer a nossa independência e contrabalancear a influência do governo francês, que ora domina os conselhos de Madrid e de Lisboa. A correspondência de Carvalho e Melo, secretário dos Negócios Estrangeiros do Brasil em 1824, está dentro do governo de Dom Pedro I, revela características da diplomacia brasileira no sentido do reconhecimento da independência. No texto fica evidente o interesse em, letra A, utilizar o cenário político europeu favoravelmente ao Brasil. Exatamente. Porque o cenário político nesse contexto está tendo aí uma rearticulação de poderes políticos. Fato esse, é claro que podiam aproveitar muito bem esse momento aí para mostrar, olha, o Brasil também é novo, o Brasil também está diferente, tá? O Brasil agora é uma monarquia, o Brasil agora vive de uma forma mais justa, mais honesta, então tá bem tranquilo. Por isso a ideia era aproveitar isso tudo. Beleza? Tranquilo, meu piá e minha guria, tudo certo? Próxima aula a gente fala então aí sobre a continuidade da história política do Brasil. É nóis? Tchau, obrigado, até mais, segundo ano, valeu!